Convido aí os irmãos para abrir a sua Bíblia novamente. Glória a Deus. Colossenses, capítulo de número 3, versículos 12 ao 14. Quando o pastor Ozian me ligou, ontem, fazendo esse convite para estar ministrando hoje, eu pedi ao Senhor uma direção, uma palavra, e Ele me direcionou esse texto, como base para a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite. Diz o texto: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Amém. Meus amados irmãos, pastor Ozian já falou sobre isso. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola, essa carta aos Colossenses, ele se encontrava preso na prisão em Roma. Mas quando a gente olha, observa o apóstolo Paulo ao escrever essa epístola aos Colossenses, ele a escreve com o intuito, com o objetivo de combater as falsas informações, as heresias que estavam ali atacando, estavam ali permeando a igreja, as falsas informações religiosas, as falsas informações produzidas pelos religiosos, pelos filósofos, que estavam assolando a igreja. Quando a gente olha isso no capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo, ele vai mostrar quem é Jesus, a grandeza do Senhor Jesus. E ele vai mostrar de uma forma muito clara que Jesus, ele é maior do que a religião, que Jesus, ele é maior do que a filosofia, que Jesus é maior do que a cultura, que Jesus é maior do que a autoflagelação, que Jesus, ele é soberano, que Jesus, ele é o plano de salvação, o redentor, aquele que veio, aquele que deu a sua vida e que resgatou a igreja para morar no céu. Assim Paulo deixa claro que a salvação não depende de um sistema religioso. A salvação não depende da filosofia. A salvação não depende da cultura anticristã, muito menos da autoflagelação. A salvação é por meio de Jesus. Somente por meio de Jesus é que nós podemos ser salvos. E quando eu meditei nesse texto, eu dei um tema a esta mensagem nesta noite, que é superando os desafios familiares pela prática do Evangelho. Ora, quando a gente observa isso, que Paulo traz toda essa orientação nos capítulos 1 e 2, toda essa advertência contra as falsas doutrinas, contra os falsos ensinos, contra as heresias que se levantavam ali, e percebam que isso não era algo que estava acontecendo apenas de fora para dentro, mas de alguns que se levantavam dentro da própria comunidade, dentro da própria igreja. Alguns que se levantavam com a aparência de humildade, alguns que se levantavam com a aparência de santidade, de sabedoria. Porém, ele vai dizer que isso não tem proveito ou valor algum. Se você olhar lá no capítulo 2, o versículo 22 e 23, está falando sobre isso. Por quê? Porque não é pelo sistema, não é pelos costumes, não é pela cultura, não é pela filosofia, não é pela religiosidade, mas é pelo poder do nome de Jesus.
é pela presença de Deus na nossa vida, é pelo poder do Senhor que nós conseguimos vencer as adversidades, é pelo poder do nome do Senhor que nós conseguimos avançar, que a igreja consegue andar, que a igreja consegue se manter, é pela presença de Deus. Mas quando a gente chega no capítulo 3, Paulo já traz ali alguns conselhos práticos. Paulo já traz algumas informações de como nós devemos agir para vivermos o Evangelho, para vivermos a presença de Deus em nossas vidas. No capítulo 3, o versículo 1, ele começa dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Percebam, veja, que é como que Paulo estivesse dizendo ali, ele estava dizendo, portanto, assim sendo, se vocês já entenderam o que é o Evangelho, se vocês já sabem o que é a salvação, e se ela só existe em Cristo, então pense nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, deixe para trás a religiosidade, deixe para trás a filosofia, deixe para trás os costumes, a cultura mundana, e avance pensando nas coisas que são de cima, nas coisas que vêm do alto, porque é isso que vai fortalecer vocês, para que vocês permaneçam servindo a Deus e superando as dificuldades, as adversidades que se levantaram. É interessante suas mentes, ocupe os seus corações com as coisas de Deus, com as coisas do céu. Aí ele vai dizer, vocês já morreram para esse mundo. Vocês já morreram para esse mundo e ressuscitaram com Cristo. Quando você chega ao versículo 3, ele diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Se eu estou morto para o mundo, se a igreja está morta para o mundo, a igreja agora vive para Deus, vive para cumprir o propósito de Deus, para fazer a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo, é isso que o texto nos mostra. Porém, é bom lembrarmos e termos a consciência que mesmo estando mortos para o mundo, escondidos em Cristo, as lutas ainda continuam. Os desafios ainda continuam. O inimigo ainda continua atacando. Os vendavais continuam se levantando. Os desafios da jornada cristã, irmãos, são muitos. Todos nós, todas as famílias, enfrentamos dificuldades, passamos por problemas, passamos por adversidades, passamos por conflitos em várias áreas, sim ou não? Todos nós, mesmo estando em Cristo, mesmo servindo a Deus. É por isso que Jesus diz que no mundo nós enfrentaríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por tribulação, mas ele vai dizer, tem bom ânimo. E por que nós precisamos ter bom ânimo? Porque o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Desgastes. Eles fragmentam muitas vezes. Eles geram desânimos. E quantas vezes a gente está a enfrentar um problema, e o desânimo bate na nossa porta, e a gente pensa em desanimar, e a gente pensa em voltar atrás, e a gente acha que não vale a pena. É por isso que muitas famílias estão se desfazendo a cada dia, porque olha e diz, não vale mais a pena lutar. É por isso que o número de divórcio, mesmo na igreja, só cresce. É por isso que as separações, é por isso que as fragmentações familiares, elas são crescentes.
Por quê? Porque as pessoas estão muitas vezes cansadas, porque às vezes não estão atentas, apercebidas, entender que a nossa luta, ela tem que continuar e que nós temos que olhar para cima, nós temos que buscar a presença de Deus. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, nós não suportaríamos. Os problemas familiares geram isso, irmãos. É por isso que há essa expressividade de famílias se desfazendo. Mas como igreja, vamos perceber isso. Como a igreja do Senhor, como é que a igreja do Senhor tem que lidar com isso? Quais são os desafios? Quais são os cuidados que nós devemos tomar? Será que é possível superar as dificuldades? Será que é possível superar todas essas adversidades, todas as lutas, e nos mantermos de pé com a nossa casa, com a nossa família? Como isso é possível? São essas questões que eu quero, a partir desse texto, refletir, a partir de agora, com os irmãos. E eu destaquei pelo menos 4 pontos rapidamente. Em 20 minutos, talvez, a gente esteja encerrando essa reflexão. São essas questões que muitas vezes, por não serem compreendidas, vão fazendo que as famílias venham sendo desfeitas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse capítulo 3, ele vai trazendo uma exortação, um encorajamento para a igreja, para os irmãos, à santidade, ao amor fraternal, aquele amor que une os irmãos, aquele amor que une a família, o amor que precisa estar presente nas nossas vidas. Aí ele traz várias orientações de como lidar com essas dificuldades, de como enfrentar esses desafios. E a primeira coisa que eu percebi é que para nós enfrentarmos e superarmos as adversidades, nós precisamos manter um relacionamento profundo com Deus. Perceba, o versículo 2 do capítulo diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A ideia aqui de pensar nas coisas que são de cima, dentro desse texto, ela tem um sentido de ter o coração voltado, desejoso de Deus, devotado a Deus, da presença de Deus, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e que em tudo glorifiquemos a Deus. É essa a ideia. Não é pensar só por pensar, porque estamos aqui no ajuntamento, congregados para adorar, para glorificar, e depois que sair aqui do espaço da igreja, desse ambiente, esquecer. Não é pensar apenas esporadicamente, não, é ter a nossa mente completa, cheia da presença de Deus, é ter o nosso coração devotado à vontade de Deus, é ter sede de Deus e continuar aprendendo de Deus, e não se acostumar, não se acomodar com apenas uma experiência superficial, ou de ouvir falar, não, é ter experiência com Deus. Lembra que o mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 31, ele vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você consegue perceber? Isso é alguém que pensa nas coisas do alto, de cima. Isso é alguém que é revestido pelo poder de Deus. É alguém que tem a sua mente voltada para Deus. É alguém que está disposto a glorificar a Deus em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, em qualquer situação.
através da sua vida, do seu testemunho, das suas atitudes, da adoração a Deus em família, em casa, na igreja, na rua, no trabalho, aonde você estiver, adorando a Deus, glorificando a Deus, fazendo tudo para a glória do nome do Senhor. Isso está falando de crescimento espiritual, de crescimento verticalizado, crescimento com Deus, pensar nas coisas que são de cima. E à medida que nós buscamos as coisas do céu, nós vamos deixando de lado o mundo, nós vamos deixando de lado os costumes mundanos, nós vamos deixando de lado as coisas da terra e do mundo, e vamos crescendo espiritualmente falando. É interessante a gente observar esses pontos. Muitas pessoas, muita gente não tem conseguido, muitas pessoas não têm conseguido ser bem-sucedido em seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos interpessoais, porque ainda não entenderam que sem um relacionamento profundo com Deus, não adianta. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais distante do mundo nós estaremos. Como? Me aproximo de Deus, me distancio do mundo. E distanciar do mundo é o quê? É se distanciar do pecado. É se distanciar daquilo que nos leva a desobedecer a palavra. É distanciar daquilo que não agrada a Deus. Por isso que nós precisamos buscar a presença de Deus. E em tudo na nossa vida precisamos glorificar o seu nome. Mas tem um segundo ponto que me chama a atenção. Para que nós superemos as dificuldades e os desafios na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nós precisamos mortificar os desejos carnais, lutando com as armas espirituais. O texto vai dizer, no versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desenfreado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. E ele diz no versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus aos filhos da desobediência. Se nós não lutarmos com as armas espirituais, nós não vamos conseguir vencer as adversidades. Perceba que o texto não está trazendo nessa orientação prática, dizendo é tudo muito fácil, faça só isso e vai dar certo. Não, é uma luta constante, e que nós precisamos fazer a nossa parte, e que nós precisamos nos submeter à presença de Deus, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, para que Ele realize em nós e através de nós a sua vontade. Glória a Deus. Quando eu olho, aí eu lembro, por exemplo, e é importante a gente frisar isso, que para nós suportarmos as adversidades, nós precisamos levar tudo à presença do Senhor. Tudo. Como assim? 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5 vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tudo da nossa vida tem que ser levado à presença de Deus. Tem um louvor que eu acho muito lindo, que diz: quando tudo estiver perante o altar, é quando estiver diante do Senhor. É quando eu coloco e entenda, nós não vamos conseguir nunca chegar diante de Deus e ocultar algo dele, porque Ele sabe todas as coisas.
Nós precisamos entender que as armas que nós usamos, que aquilo que nós precisamos está em Deus, é por Ele e é para Ele. É pela vontade dEle. E as armas, essa arma aqui que está dizendo da nossa milícia, elas são poderosas em Deus, não é em nós mesmos não. Nós não somos capazes. Se nós quisermos lutar por si só, nós iremos fracassar. Nós não temos força, nós não temos condições, mas Deus tem todo o poder, Deus tem toda a força, Deus tem toda a direção, Deus tem todo o conhecimento, e é Ele que vai nos guiar, porque é nele. Por isso que nós precisamos lutar com a armadura de Deus, e não com as nossas. Irmãos, as nossas armas, elas são carnais, elas são humanas, elas são limitadas, mas a armadura de Deus não, ela é superior, ela é soberana. Se você vai lá para Efésios no capítulo 6, versículo 11, nós vamos ver, quando o texto vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Firmes o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Em outras palavras, não adianta você lutar sozinho. Nós não somos para lutar com o inimigo. Nós não temos condições. Se você alimentar a carne, ela vai reinar. Se você alimentar a carne, ela vai se sobrepor ao Espírito. Mas quando você alimenta o Espírito, quando você se liga com Deus, quando você busca as coisas do alto, quando você se submete à palavra de Deus, quando você se reverte da armadura de Deus, você vai conseguir superar as adversidades. A sua família vai conseguir triunfar, não por si, mas pela graça e a misericórdia e o poder de Deus. Amém? Sem a ajuda do Senhor, sem o auxílio do Espírito Santo, nós não conseguiremos. Se você sair daqui esta noite, consciente disso, eu já estou muito feliz. Não arrisque, não tente, é Deus, é a graça dEle, é o poder dEle, é a vontade dEle, é a presença dEle que nos aperfeiçoa, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá graça. E quantas vezes a gente se sente derrotado, quantas vezes a gente cai, a gente desliza, a gente falha, mas a graça dEle está lá, a misericórdia dEle está lá, para nos alcançar, para nos resgatar, para nos fortalecer. É nele. Glória a Deus. É por isso que a gente não pode imaginar, e às vezes somos induzidos a isso mesmo, a pensar que somos capazes, mas não somos. Entenda isso. Uma terceira coisa, um terceiro ponto, nós precisamos, para superar as adversidades, praticar da nossa vida o perdão cotidianamente. Se nós não praticarmos o perdão, nós não vamos conseguir vencer. Para nós superarmos os problemas familiares e todos os outros problemas da nossa vida, nós precisamos sim praticar o perdão. Só será possível se a gente fizer a nossa parte. Veja o que diz o versículo 13, que nós lemos. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. É fácil praticar o perdão? É desafiador, é difícil. Por isso que nessa parte prática da carta, Paulo vai dizer, essas são as formas que vocês precisam adotar, essa é a forma como você precisa agir, para que vocês consigam vencer.
para que essas ideias, para que essas heresias, para que essas religiosidades, para que essa cultura mundana não vá invadir a tua vida e você venha desvanecer. Você precisa vencer isso. Você precisa estar atento, porque você precisa aprender, você precisa perdoar. Irmãos, o que tem de família sofrendo por falta de perdão não é brincadeira. O que tem de pais precisando perdoar filhos, o que tem de filhos precisando perdoar os pais, o que tem de cônjuge precisando perdoar o outro, não é brincadeira. A gente sabe que isso acontece toda hora. Está perdoando, e esse perdão, ele precisa acontecer primeiro na nossa casa, no nosso lar. Se eu não sou capaz de perdoar a minha esposa, que em algum momento que ela me afronta, algum momento que ela me magoa, em alguma coisa que ela faz, eu também não sou capaz de perdoar quem está lá fora, porque as coisas boas devem começar em casa, na família, no nosso lar. É lá que a presença de Deus deve ser mais autêntica, mais presente, mais atuante, é dentro da nossa casa. O perdão dado por Deus aos meus pecados e aos seus pecados, ele está condicionado à minha capacidade de perdoar. Não, pastor, não é verdade sim. Você quer ver? Marcos capítulo 11, versículo 26 diz: mas se vós não perdoardes também, o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Consegue perceber que para que eu receba o perdão de Deus, eu tenho primeiro também que perdoar aqueles que me ofendem? E isso é comum acontecer dentro da família. Ou será que alguém nunca se magoou, nunca se feriu com alguém dentro da sua casa? Será que você nunca se feriu, nunca se magoou, nunca se zangou, nunca se aborreceu com o irmão na igreja? Isso faz parte da caminhada. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Nós tanto ferimos como somos feridos. Mas quando há o perdão de Deus, a compreensão de que eu preciso liberar perdão para aqueles que me magoam, para aqueles que me machucam, para aqueles que me ofendem, Deus opera na minha vida, Deus opera através de mim, Deus opera na minha casa e as coisas continuam como Ele quer. Igreja do Senhor, não vale a pena viver sem perdoar. Eu vou mais longe. Não haverá salvação para quem não libera perdão. Isso é a caminhada, isso é a jornada cristã. Isso é servir a Deus. Estamos guardados em Cristo, com Cristo em Deus, mas ainda assim as dificuldades estão aí. As lutas estão aí. Tem muitos casamentos precisando de ouvir, de receber e de dar e de liberar perdão, para que possam experimentar a plena paz que Deus tem para o lar. Tem muitas famílias precisando de um momento de reconciliação. Tem muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, que estão precisando rever os seus conceitos e aprender a perdoar, para que Deus possa realizar a vontade dEle na sua vida. Ou você não conhece ninguém assim? Ou será que sou só eu? Será que é só a gente que trabalha com casais, com família da igreja, que escuta essas coisas? Será que a sua família é tão perfeita que nunca aconteceu um problema lá? Acontece, meu irmão. Mas a diferença que faz é a presença de Deus. Hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem poderosa que o nosso pastor Zian pregou aqui, falando da presença da arca. Para alguns foi tropeço, para a casa de um foi tropeço, foi desespero, foi morte, mas para outro foi bênção. E a palavra de Deus, a presença de Deus, ela tem que ser bênção na nossa vida. A presença de Deus tem que ser realmente algo que se materialize, que se manifeste através da nossa vida, da nossa casa, do nosso comportamento, do nosso testemunho, para que o mundo veja que Cristo está em nós e que nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Em quarto e último lugar,
para nós superarmos as adversidades, para que a nossa família possa vencer, para que nós sejamos abençoados, nós precisamos viver a prática do amor. Os desafios da família não é apenas resolver conflito, problemas, os conflitos do dia a dia, mas um dos maiores desafios da nossa família é crescer juntos, espiritualmente falando, crescer juntos na fé. É desafiador. No mundo em que nós estamos vivendo, em que os ataques, assim como os irmãos lá de Colossos estavam sofrendo ataques, ideias distorcidas, mensagens maquiadas, hoje não é diferente, a gente também sofre essas coisas, irmãos. De outras formas, mas a gente sofre com isso. Algumas ideologias, algumas ideias mundanas, e às vezes a gente nem percebe. Por isso que a gente precisa ficar atento. Paulo, ele escrevendo, por exemplo, sobre a unidade da fé, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 15 e 16, ele vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Nós precisamos viver a prática do amor. Não é só apenas falar, não é apenas só mencionar isso. Nós temos que viver essa prática. O amor do esposo para com a esposa, o amor do pai para com os filhos, o amor do irmão para com o irmão. Porque a gente fala muito no amor, mas na hora de praticar o amor, isso é muito desafiador. Viver esse amor é algo que nós não podemos abrir mão dele, porque é no amor, através do amor que nós vamos crescendo. Ora, quando eu amo os meus filhos, quando o pai ama os seus filhos, ele se preocupa em ensiná-los o caminho do Senhor. Por isso que é desafiador, porque essa luta, ela é uma luta no mundo espiritual. Ela é uma luta que nós precisamos enfrentar, que vai para além daquilo que é visível, daquilo que é palpável. Mas quando nós temos o discernimento, quando nós estamos ligados com Deus, quando nós nos revestimos do poder, da graça, da humildade, da longanimidade, dessas boas qualidades, do fruto do Espírito Santo, a gente consegue ir vencendo, a gente consegue passar pelas adversidades. Um dia a gente está meio tranquilo, outro dia a gente está um pouco mais atribulado, outro dia a gente está mais tranquilo, e nós vamos vencendo, porque é a graça de Deus que vai nos aperfeiçoando, é a presença de Deus, é o amor de Deus derramado em nós, que faz com que a gente vá suportando essas coisas. Amém? E já quero aqui concluir, como disse que não passaria de 20 minutos, nessa parte. Eu já convido os músicos já para se aproximarem aqui. Eu quero concluir lendo uma parte desse texto, do capítulo de número 3, que vai fechar. Que quando a gente entende tudo isso, quando a gente pratica o amor, quando a gente consegue praticar o perdão, quando a gente consegue viver olhando para o alto, ligado com Deus, fazendo a vontade de Deus, nós vamos entender os nossos deveres como pai, como mãe, como marido, como esposa. Olha o que diz o versículo 18, que vai dizer assim: vós mulheres, estáis sujeitos a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher, não irriteis contra ela. Não vos irriteis contra ela. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós pais, não irriteis vossos filhos, porque
para que não percam o ânimo. Quando a gente consegue entender o plano de Deus para a nossa casa, para a nossa família, nós vamos ser, com certeza, melhores pais. Nós seremos, com certeza, melhores maridos. As irmãs serão, com certeza, melhores esposas. Não terão dificuldade de se submeter no entendimento bíblico do que é a submissão, de se colocar sob a missão do seu marido, de ser uma ajudadora, uma cooperadora, de alguém que auxilia, de alguém que ajuda, de alguém que abençoa, de alguém que está ali lado a lado. Não vai ter dificuldade para isso. Os maridos não terão dificuldade de amar as suas esposas, ou a sua esposa, amando a esposa com amor verdadeiro. Quando há um amor verdadeiro, há cumplicidade, há atenção, há respeito, há integridade, há comunhão, há fortalecimento, há reverência, porque tudo isso é para a glória de Deus. Quando nós entendemos o plano de Deus para a nossa família, nós vamos nos colocar como os pais abençoadores. Pais que proferem palavras de bênção sobre os seus filhos. Nós vamos encontrar tempo de qualidade para sentar com os nossos filhos, para ter tempo com as nossas famílias, para entender que a nossa família é prioridade, que Deus continua sendo o Deus que cuida das famílias na terra, Deus continua sendo o Deus da igreja, Deus continua sendo o Deus que quer que eu e a minha casa, você e a sua casa, continue servindo ao Senhor. Lembre-se, e eu concluo aqui, somente mantendo relacionamento profundo com Deus e nos revestindo do poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir vencer as adversidades da vida. Não lute sozinho, não tente, não continue lutando sozinho. Jesus está aqui esta noite dizendo para você: eu estou aqui, eu quero continuar lutando por você. É possível que nesta noite alguém tenha adentrado aqui com problemas, com dificuldades, talvez dizendo: não vale a pena. Mas eu quero dizer para você esta noite: vale a pena continuar lutando pela família. Vale a pena continuar sendo fiel a Deus. Vale a pena continuar confiando no Senhor e esperando a sua provisão. Não desista da sua casa. Não desista de Cristo. Não desista da sua família. Deus quer continuar abençoando a sua casa. Talvez você que está me ouvindo à distância, talvez você que está em casa, nesse momento, passando por uma tribulação, por um momento de desespero, a palavra de hoje é: reverti-vos do poder de Deus. Permanece na presença de Deus. Busca ter experiência profunda com Deus. Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, para que você continue lutando. Vale a pena continuar lutando na presença de Deus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Que Deus abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Que Deus continue nos abençoando. Que nós continuemos ligados, buscando as coisas que são de cima, nos revestindo do poder de Deus, buscando sempre nos colocar na presença de Deus com o coração contrito e quebrantado, para que Ele continue nos abençoando.